Oi gente, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rei. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês uma fantasia nacional muito interessante que se chama O Reino dos Mares do Sul, da autora Juliana MP. O Reino dos Mares do Sul é uma fantasia que é ambientada em um reino que lembra e muito o Brasil. Apesar da gente não saber exatamente onde fica esse reino, a gente, pelas descrições da autora, vai tendo certos vislumbres, né, da paisagem natural desse lugar e também de nomes ali que lembram um pouco o folclore brasileiro. Então sim, a gente também vai ter uma fantasia que vai trazer um pouco do folclore brasileiro. Então todas essas dicas que a autora vai dando pra gente ali ao longo da leitura, meio que ajuda a gente a criar uma ideia de que seria, né, um lugar parecido, se não o próprio Brasil. Nesse livro, a protagonista é a Yara, que é uma jovem filha da cozinheira do rei. Ela trabalha pro rei desde muito jovem. Na verdade, além de servir a família real, a Yara é muito próxima dos 3 filhos dele. Então ela ajuda a alimentar os filhos dele, ela ajuda a organizar, né, a agenda deles, ela está presente com eles em várias missões, digamos assim, que eles têm em outros lugares do reino. Então ela tá sempre acompanhando a família real, tanto ela quanto a mãe. Dentro do contexto dessa fantasia, algo muito importante é a energia cinza que todos os habitantes, todas as pessoas emanam, na verdade extraem da natureza. Elas absorvem essa energia do mar, né, das águas de certa forma, e elas acumulam essa energia dentro de si para se defenderem, para se protegerem de uma espécie de ave, assim, um ser muito particular, muito peculiar ali da região, que é uma espécie de ave de fogo, né? São pássaros muito grandes que emanam fogo e causam muitos danos a todos os membros ali da sociedade, né? Então, todo mundo precisa ter um pouco de energia para criar certo escudo e também se defender desse tipo de ataque. Só que também essa energia é uma espécie de moeda de troca, pagamento de imposto que existe à família real. Então, o rei tem ali os seus guardiões e também os seus coletores, que são pessoas que vão recolher, né, uma porcentagem da energia dessas pessoas para dessa forma o rei manter muita energia concentrada e usar essa energia muito concentrada para defender a população e depois para distribuir essa energia de forma mais igualitária para todos. Só que ali a gente tem um contexto também social, econômico, digamos assim, em que aparentemente esse acordo que o rei fez com os seus súditos não está sendo cumprido. No começo do livro ali, enquanto a gente é introduzido, né, a essa história, a como essa sociedade funciona, a gente percebe que existem, né, diversos grupos de pessoas. Tem aqueles que acreditam no rei e no fato de ele estar de fato, né, protegendo a sociedade. Existem as pessoas mais simples, né, mais do povo, digamos assim, que percebem que esse trato não está sendo cumprido, que estão sim sofrendo os ataques dessas aves, sofrendo por falta de energia para se defender. Temos também ali 2 professores, né, um casal de professores que é quem batalha pelos direitos do povo e quer que as coisas aconteçam de forma mais igualitária e mais justa. E a gente tem também ali o grupo de pessoas que estão trabalhando junto com o rei, né, para garantir que esse plano dele de ter mais energia, guardar mais energia para si mesmo, aconteça, né, seja bem sucedido. Então ali ao longo da história, né, nessa narrativa em terceira pessoa, a gente vai tendo vislumbres de vários pontos da sociedade. Com isso, então, a gente consegue entender todos esses pontos e também entender que de fato esse rei, ele é sim corrupto, ele tem sim pensamentos muito egoístas e ele quer sim, né, ter esse poder para si. A Yara, que é a nossa protagonista, ela tá ali fazendo parte desse grupo de pessoas que não acredita ou não quer acreditar que o rei, que é uma pessoa super legal, uma pessoa que é aberta a conversar com as pessoas e tal, tá de fato sendo uma pessoa corrupta. Outro ponto também muito interessante aí a ser falado a respeito dessa forma de se defender das pessoas é que cada uma dessas pessoas meio que vai emitir um raio cinza que provém dessa energia. E para que as pessoas de fato consigam, sabe, emitir esse raio, elas precisam ter uma espécie de pensamento, assim, um treinamento mesmo que vem do pensamento para invocar esse tipo de energia. E conforme a gente vai vendo ali as pessoas, umas ensinando as outras como que isso é feito, a gente percebe que é um pensamento baseado no egoísmo, sabe? Baseado no fato de as pessoas pensarem que apenas elas importam, de que somente o eu deve prevalecer, o eu deve vencer, o eu deve estar acima de tudo, né? O eu não pode se machucar, o eu precisa, né, ser poupado de todo mal. Então sim, a gente percebe que essa energia cinza, ela provém de um pensamento egoísta. Por outro lado, existe uma criatura que ninguém sabe exatamente o que é, de onde vem,
de onde surgiu, que emite uma espécie de energia dourada. E essa energia dourada, quando é direcionada contra as aves de fogo, é uma espécie de energia muito mais forte, é capaz de causar muito mais dano e de provocar uma proteção maior para a pessoa, né? Para todas as pessoas, não somente para quem está emanando. Ninguém sabe ali a princípio quem é essa pessoa que está emanando esse tipo de raio, né? De energia dourada, mas conforme a história vai passando ali mais pra frente, a gente vai entendendo que é uma energia cujo pensamento é o oposto do egoísta e tá mais pensado no coletivo, pensando no bem-estar comum, social de todos e não somente no bem-estar próprio. Então, com tudo isso aqui que eu falei com vocês, já é possível, né, perceber que a autora faz várias críticas sociais a governos corruptos, a sociedade egoísta, a sociedade que não tá pensando no bem do próximo, não tá pensando no coletivo, não tá pensando no bem-estar de todas as pessoas, sabe? Pessoas que estão voltando simplesmente pra si mesmo, voltando pro bem-estar próprio. Eu diria que a história em si tem um teor de fábula, porque tem muito dessa moral da história, eu diria assim, dessa reflexão mesmo, sabe? Acerca desse espelho social que a autora traz dentro do livro. Então faz muita gente refletir sobre questões políticas, questões de hierarquia, questões de justiça social mesmo, em como existem poucos grupos. Assim, eu acho que é um reflexo mesmo da sociedade atual, sabe? Como existem poucos grupos que estão ali tentando lutar contra os grandes poderes, digamos assim, para o bem-estar, né, das outras pessoas, o bem-estar daquelas pessoas que não podem lutar, que não podem brigar por si mesma, ou que muitas vezes não têm o mínimo conhecimento dos seus próprios direitos para poder lutar por eles. E em como existe, né, essa necessidade de a gente tentar pensar sempre o máximo possível com relação à coletividade. A autora também vai trazer muita reflexão acerca da manutenção da natureza, já que toda, né, essa sociedade ela vive, ela se estrutura por causa da natureza, e isso não é diferente da gente hoje. Tudo que a gente tem, meu celular que tá aqui na minha mão agora, tudo que a gente tem, que a gente precisa pra sobreviver, né, pra viver no caso, provém da natureza. Então convém a gente manter, né, todo esse conjunto, sabe, de coisas que estão completamente interligados em harmonia. Então ela vai falar muito sobre isso também, sobre a harmonia das coisas, as coisas estarem funcionando, sabe, de forma plena, sem interferência muito brusca das pessoas, né, do ser humano. Então a autora vai falar bastante disso também, e enquanto uma pessoa que tem certa, eu diria, sensibilidade acerca do tema, eu achei que ela trabalhou de uma forma muito, muito bonita, muito coerente e também muito fácil de a gente perceber, né, a mensagem que ela tá trazendo e tentar aplicar na nossa vida, sabe? Eu acho que a pessoa que lê esse livro não consegue sair dessa história sem ter pensado sobre esses pontos que eu falei, sem ter pensado sobre o quão importante é de fato a gente ter essa harmonia natural. Então foi uma leitura pra mim muito interessante, eu gostei muito, né, de toda a trama que a autora desenvolve, gostei muito dos personagens, que cada um ali tem a sua característica pessoal, né, particular. A Juliana também tem uma escrita muito fluida, uma narrativa bastante envolvente, que pra mim em alguns momentos foi, de certa forma, até mesmo voltado mais, eu diria, pra um público mais jovem, mais infanto-juvenil, assim, sabe? Aquele tipo de história que é pra, de fato, incutir na mentalidade das pessoas desde muito jovens acerca das importâncias, né, dos temas que ela vai trazer. Tudo isso pra dizer que eu gostei muito do livro, de todos os assuntos que ele aborda, e que eu deixo aqui essa super indicação, né, essa sugestão pra vocês de livro nacional de fantasia, que inclusive está de graça na Amazon. Até o dia de hoje, eu tenho certeza que está de graça na Amazon por R$0,0. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir. Faça o download pro seu Kindle, aproveite essa leitura, reflita sobre tudo que a autora tem pra trazer no livro, porque eu tenho certeza que você não vai conseguir sair dessa história da mesma forma que você entrou. Deixo aqui essa super indicação pra vocês e quero saber se você ficou interessado, se você tá pensando em já colocar no seu Kindle, comenta aqui embaixo se você já leu também, o que foi que você achou, eu vou adorar saber. Quero finalizar esse vídeo agradecendo a autora por ter apoiado e confiado no meu trabalho, quero também finalizar agradecendo aos meus membros queridos por todo o apoio de sempre, vocês são incríveis, galera, muito, muito, muito obrigada por tudo. Agradecer também a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais vídeo indicando mais livro pra vocês. Um beijo grande e até lá!